Olá, oitavo ano! Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Estou aqui para a nossa primeira videoaula de português. Na aula de hoje, esclareceremos muitas dúvidas, como Helena assistiu ao filme ou Helena assistiu o filme? E aí, qual a forma correta? Acertou quem respondeu Helena assistiu ao filme, pois o verbo assistir, com o sentido de ver, exige preposição. Caramba, prof, como assim? Agora complicou. Fiquem tranquilos, vou explicar. Há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos na oração a que pertence. Quando um verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Por exemplo, na oração Júlio mora em outra cidade, o verbo morar é o regente e em outra cidade o termo regido. A essa maneira como o verbo, termo regente, se relaciona com os seus complementos, termos regidos, damos o nome de regência verbal. Há verbos que admitem mais de uma regência sem que o sentido seja alterado. Há outros verbos, porém, que mudando-se a regência, mudam de significado. Verbo agradar. Fazer carinho sem preposição. A mãe agradava ao filho. Satisfazer, preposição. O filme agradou a todos. Verbo aspirar. Cheirar, sem preposição. A menina aspirou o perfume das flores. Desejar, preposição a. O homem aspirava a um cargo melhor. Verbo assistir, dar assistência, sem preposição. O médico assistiu o doente. Ver, preposição a. Assistir a um bom filme. Morar, preposição em. Aquele homem assiste em São Paulo. Assiste em São Paulo. Verbo custar. Letra A, com o sentido de ser custoso, exige preposição. Aquela decisão custou ao filho. Letra B, com o sentido de valor, não exige preposição. Aquela casa custou caro. Verbo proceder. Letra A, com o sentido de fundamento, é verbo intransitivo. Essa sua desconfiança não procede. Letra B, com o sentido de origem, exige preposição. Essa sua desconfiança procede de situações passadas. Galera, esses foram alguns exemplos, mas como falei antes, vimos que em alguns casos, quando muda a regência, muda também o sentido. Você já deve ter estudado a transitividade dos verbos. Verbos transitivos diretos e indiretos e os intransitivos, ou seja, os que não pedem complemento. Como vimos na imagem, o verbo proceder, com sentido de fundamento, é intransitivo. Quer dizer que não necessita de complemento. Xiii, agora enrolou. Não, pessoal. Lembram-se que quando perguntamos ao verbo o que, encontramos os complementos que podem ser diretos, indiretos ou direto e indireto. Ah, vai! Vamos lembrar? Na oração, comprei o livro, comprei o quê? Qual a resposta da pergunta ao verbo? O livro. Então, o livro é o complemento direto do verbo comprar. Porém, por que direto? Porque o verbo transita diretamente para o seu complemento, sem necessidade de preposição. Agora, em gostei do livro, gostei do quê? Do livro. A. Quem gosta, gosta de alguma coisa.
Perceberam que, nesse caso, o verbo transita de forma indireta para o seu complemento. Por quê? Por causa da preposição de. Compreenderam? Bom, e os intransitivos? Quem lembra? Os intransitivos, como já disse, não necessitam de complementos, ou seja, não transitam para nenhum complemento. Por isso, intransitivos. Por exemplo, a borboleta morreu e as crianças brincam. Fácil, não? Muito bom estudar gramática, né? Na verdade, as coisas ficam mais fáceis quando aprendemos para valer. Bora continuar? Que tal relembrar o processo de formação das palavras? Porém, antes, lembremos que, em nossa língua, as palavras se formam principalmente por derivação ou composição. A palavra se forma por derivação quando recebe afixos. O que são afixos? São os prefixos e sufixos. E aí temos a derivação prefixal, quando recebe prefixo, como em infeliz e multinacional. E derivação sufixal, quando recebe sufixo, como bananada e folhagem. Já a derivação parassintética, parassíntese, se forma com a inclusão de um prefixo e um sufixo à palavra primitiva, de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, como em entardecer e engaiolar, por exemplo. E por composição, se lembram? A palavra se forma por composição quando se juntam radicais. E radicais? Sim, a alma da palavra, a parte mais importante. Por exemplo, nas palavras ferro, ferreiro, ferradura, ferramenta, férreo e ferrugem, o único elemento que não muda é fer, F-E-R-R. Então, esse é o radical. Voltando para a composição, temos as seguintes situações. Se os radicais não sofrem nenhuma alteração, como em beija-flor, por exemplo, chamamos de justaposição, quer dizer, justapostos, um ao lado do outro. Porém, se os radicais sofrem alterações, dizemos que a palavra é composta por aglutinação. Os elementos aglutinam-se e pelo menos um deles perde sua integridade sonora, como em aguardente, que se forma de água mais ardente. Como é bom relembrar, né? Vamos fechar esse assunto com chave de ouro. Vejam a imagem. Formação de palavras. Radical é o morfema em que está a ideia principal da palavra. Composição, justaposição, sem perda fonética. Passou mais tempo, passa tempo. Aglutinação com perda fonética. Vinho mais acre, vinagre. Afixos, prefixo, antes, sufixo, depois do radical. Derivação, prefixal, incapaz, sufixal, papelaria. Parassintética, entristecer. Excelente esquema, não? Dá para printar na mente e não esquecer mais. Onde está o caderno? Não, peraí. Aonde está o caderno? Quantas vezes você já teve essa dúvida? Dúvidas como essas são mais comuns do que você imagina, mas seus problemas acabaram. Vamos entender cada um desses usos e outros também. Bora ver? Observem o quadro ao lado. Onde, aonde. Onde, lugar em que se está ou que se passa algum fato. Exemplo, onde você foi hoje? Aonde indica movimento, refere-se a verbos de movimento. Aonde você vai?
Mas sem i, conjunção adversativa, equivale a porém, contudo, entretanto. Exemplo: tento não sofrer, mas a dor é muito forte. Mas com i, pronome ou advérbio de intensidade, opõe-se a menos. Exemplo: um dos garotos é o mais bonito da escola. Se liga oitavo ano, não existe mas. É mais com i ou sem i, ok? Mal com L, advérbio opõe-se a bem. Como substantivo, indica doença, algo prejudicial. Exemplo: ele se comportou muito mal. Advérbio. Exemplo: o trabalho infantil é um mal presente em todas as partes do Brasil. Substantivo. Mal com U, adjetivo, ruim, de má qualidade. Ele não é um mau sujeito. Esse confunde pacas. Se não junto, sentido de caso contrário, a não ser. Exemplo: não fazia coisa alguma se não conversar. Se não separado, sentido de caso não. Exemplo: se não houver conscientização, haverá escassez de água. E muita atenção ao último exemplo. Queridos, nós, professores de português, encontramos demais essas ocorrências nas produções textuais. Então, cuidado para não confundir a terminação dos verbos do pretérito perfeito do indicativo com a terminação dos verbos conjugados no futuro do indicativo. Os funcionários pediram férias. Pretérito perfeito do indicativo, AM. É diferente de os funcionários pedirão férias, futuro do indicativo, com ão. A gente até costuma falar para os alunos, futuro é com ão no final, para facilitar o aprendizado. Tudo entendido, né? Poxa, o tempo voa. A nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com a nossa videoaula. Não esqueçam das UEs e dos podcasts. Um grande abraço, até o próximo bimestre.